Olá, professores! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Madalena, professora de língua portuguesa na Rede Estadual de Ensino e também exerço atualmente a função de professor coordenador do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Franca. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre ensino, aprendizagem e avaliação no contexto das atividades não presenciais. O nosso foco é o ensino fundamental nos anos finais e nós tomamos como referência o 6º ano. Nos próximos encontros, a ideia é ampliar estas possibilidades de análise e também pensar sobre como se dá o ensino, a aprendizagem e a avaliação nos demais anos do ensino fundamental e também no ensino médio. Eu espero que tenhamos um momento bastante propício às reflexões e conto com vocês para que nós possamos também pensar em como organizar os nossos encontros futuros. Um bom trabalho a todos! Elenquei 3 principais objetivos para este encontro. Refletir sobre o desenvolvimento de habilidades de língua portuguesa no ensino não presencial, analisar uma situação de aprendizagem não presencial de língua portuguesa a partir de uma atividade do material complementar que os estudantes estão recebendo e refletir sobre possibilidades de avaliação também no contexto de ensino e aprendizagem não presencial. Todos nós sabemos que a educação nacional tem se pautado no desenvolvimento de competências e habilidades. Para pensar sobre a relação entre ensino, aprendizagem e avaliação, é necessário considerar que habilidades estão previstas no percurso escolar dos estudantes. A principal referência que adotamos hoje é o Currículo Paulista do Ensino Fundamental, articulado à Base Nacional Comum Curricular. No Currículo Paulista, as habilidades de língua portuguesa são descritas com base nos aspectos observados no quadro que aparece na tela para vocês. A primeira coluna à esquerda indica o campo de atuação social, isto é, a esfera de atividade humana onde a linguagem é produzida e onde a linguagem circula. Nas habilidades que nós estamos observando agora, há como campo de atuação o jornalístico midiático. Na segunda coluna aparecem as práticas de linguagem, que diz respeito às atividades de uso e reflexão sobre a linguagem em diferentes modalidades, como a leitura, a escuta, a oralidade, a escrita, a análise linguística. Neste caso, então, nós estamos olhando para habilidades de leitura. Na terceira coluna, há a descrição da habilidade propriamente dita. E nós temos que olhar, então, para o código que aparece em cada uma das habilidades e, por meio desse código, nós as identificamos. A primeira habilidade contém o código EF, que significa ensino fundamental. Os números 6 e 9 significam que esta habilidade está presente do 6º ao 9º ano, é, portanto, uma habilidade de percurso no ciclo. As letras L e P indicam língua portuguesa, o componente curricular. 5 é o número sequencial da habilidade no ano e no ciclo. E as letras A e B indicam subdivisões da habilidade. Isso significa que, inicialmente, tratava-se de uma habilidade ampla e, na revisão do currículo, nos processos de avaliação do material, optou-se por subdividir a habilidade. Se vocês observarem os verbos que aparecem descritos, no primeiro caso, a habilidade propõe que os estudantes
Façam inferências em textos multissemióticos, que eles consigam inferir o sentido de humor, ironia ou crítica produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. Já na habilidade seguinte, que vem com a subdivisão B, os estudantes têm que justificar em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. É possível observar, então, que há etapas de construção dos efeitos de sentido, pensando inicialmente como que o estudante dialoga com o texto, como ele constrói o processo de sentidos e como ele faz isso com base em elementos do texto e, posteriormente, num grau um pouco maior de complexidade, ele precisa justificar esses efeitos de sentido. Neste caso, então, os objetos de conhecimento, como vocês estão vendo na última coluna, dizem respeito à construção dos efeitos de sentido por meio da leitura. Já neste quadro, nós observamos como uma habilidade de leitura perpassa o ensino fundamental. Estamos olhando para a habilidade de leitura do 1º ao 6º ano do ensino fundamental, por uma questão de tempo, mas isso não significa que o desenvolvimento dessa habilidade se encerra aí. Ela continua nos anos subsequentes e chega ao ensino médio, em alguns casos com uma descrição um tanto diferente, porém com expectativas do desenvolvimento da leitura que deveriam se ampliar no percurso dos estudantes. Estamos olhando para o percurso de uma habilidade de leitura que nos anos iniciais está em todos os campos de atuação. Do 1º ao 5º ano, o objeto de conhecimento são as estratégias de leitura, e se espera que o estudante compreenda, na leitura dos textos multissemióticos, o efeito de sentido produzido por recursos expressivos gráfico-visuais. Lembramos que o conceito de textos multissemióticos aplica-se aos textos que se organizam com diferentes recursos de linguagem, a exemplo das histórias em quadrinhos, das charges. E não só, né? Nós vivenciamos, experimentamos hoje uma significativa mudança nos gêneros que circulam socialmente, sobretudo em decorrência dos usos da tecnologia, da internet nas nossas vidas, mas neste momento, no Fundamental 1, isto é, nos anos iniciais, o trabalho é feito com os gêneros multissemióticos que articulam recursos expressivos gráfico-visuais. Já no 6º ano, no exemplo apresentado, trata-se de uma habilidade de leitura de gêneros textuais do campo jornalístico-midiático, em que os estudantes devem, inicialmente, identificar efeitos de sentido de crítica, humor e ironia, para depois, com maior profundidade, com maior complexidade, inferir e justificar. Os objetos de conhecimento requerem procedimentos e materiais didáticos que desenvolvam estratégias de leitura dos gêneros estudados, para que os estudantes possam construir sentidos a partir do conhecimento da linguagem, da organização textual, do estilo e da função social do texto. É preciso lembrar que o processo de construção de sentidos não é intuitivo, não se restringe a tirar mensagens subjetivas do texto, como já aconteceu por um bom tempo, pode ser até que ainda aconteça. A linguagem é forma e conteúdo e deve ser estudada e compreendida pela articulação desses elementos e também a partir da produção e circulação do texto em um contexto social, cultural e histórico.
Todos esses fatores se articulam na construção de sentidos. E isso justifica também o fato de que, na descrição das habilidades dentro do currículo paulista, nós estamos tratando da linguagem inserida em diferentes campos de atuação e não da linguagem descontextualizada. Para ilustrar o que vimos até agora sobre a descrição e o percurso das habilidades, eu selecionei um exercício que foi proposto no material Aprender Sempre, do 6º ano, provavelmente já enviado aos estudantes. A escolha não foi aleatória. Na verdade, eu aproveitei a situação para alertar sobre um possível problema de compreensão que a organização da atividade pode gerar nos estudantes. Se vocês tiveram acesso ao material, já devem ter observado que a tirinha do Calvin foi reproduzida com os quadrinhos desordenados em relação à produção original. A proposta é de análise do último quadrinho, mas no texto original, o conteúdo do último quadrinho é outro, como veremos a seguir. Como vocês estão vendo, a historinha na sua versão original começa com o garoto Calvin chamando a mãe e no segundo quadrinho a voz da mãe em direção ao Calvin diz que é para ele parar de berrar se quiser dizer algo e ir até a sala. Ele então caminha, é a cena que se apresenta no terceiro quadrinho, para chegar até a mãe e dizer: pisei no cocô do cachorro, onde limpa os pés? Se uma atividade não se apresenta propícia à aprendizagem ou contém problemas de edição, como é o caso, é possível e necessário qualificá-la. Nesta situação que nós estamos vivendo, em que os estudantes, de uma certa forma, precisam desenvolver um pouco mais de autonomia para realizar os estudos à distância, uma atividade como esta, sem uma orientação adequada, pode gerar não só dúvidas, como também suscitar outros tipos de problemas de compreensão, de questionamentos. Então, eu sugiro que, já que o material está nas mãos dos estudantes, se estiver nas mãos dos estudantes, que os professores orientem quanto às possibilidades de desenvolver a atividade com menos problemas, com mais segurança de que as habilidades previstas podem ser desenvolvidas, retomadas, aprofundadas. Então, eu apresento aqui uma sugestão, uma primeira sugestão, que é oferecer a versão original da tirinha e propor que os estudantes observem as diferenças entre as duas versões. Esta é a tirinha originalmente produzida, do Bill Watterson, e o primeiro quadro apresenta a personagem Calvin gritando para a mãe. No segundo quadro, a mãe pede que o garoto pare de berrar e vá até a sala, se quiser dizer algo. Calvin então caminha e diz para a mãe: pisei no cocô do cachorro, onde limpa os pés. Como então qualificar uma atividade? Nós verificamos que houve um possível problema de edição. Nós fizemos então uma proposta, uma sugestão para que os estudantes tivessem contato com a versão original da tirinha analisada. A posição que os estudantes adotam em relação ao texto, nesse caso, pode depender das possíveis intervenções que o professor faz. Então, numa pergunta como: qual das duas versões da tirinha possibilita compreender a narrativa? Por quê? Que tipo de conhecimentos o estudante precisa mobilizar para responder uma questão como esta? Na avaliação das respostas, momento em que o professor verifica se houve aprendizagem, é necessário observar se os estudantes identificam problemas de coesão, isto é,
problemas que foram constatados na disposição, na organização formal dos quadros e que, consequentemente, comprometeram a coerência, a construção dos sentidos na sequência narrativa. O professor também deve intervir para verificar que conhecimentos os estudantes revelam sobre o gênero história em quadrinhos, tirinha. Por exemplo, por que as histórias em quadrinhos recebem este nome? Manifesta-se aqui a própria função metalinguística da linguagem, não é? O código definindo, explicando o próprio código. E isto pode ser relacionado também com a organização dos gêneros textuais naquilo que diz respeito aos aspectos composicionais do gênero, a seleção, organização dos recursos expressivos que também constituem, num todo, o estilo do gênero. E todos esses elementos articulam-se à produção do sentido. Não há como desvincular esta relação entre a forma e o conteúdo do texto num processo de leitura e compreensão. Uma outra sugestão também para modificar, qualificar a atividade é, antes de oferecer a versão original da tirinha, propor que os estudantes observem se é possível construir uma sequência lógico-narrativo-discursiva. Nesse caso, é interessante observar, verificar se eles conseguem detectar qual é o problema e o que fazer para resolvê-lo. Trata-se, portanto, de uma situação-problema que é colocada para os estudantes no sentido de que eles, já tendo identificado os problemas da organização do texto, proponham formas de resolver. Uma outra sugestão consiste em, antes de oferecer a versão original da tirinha, propor que os estudantes observem se é possível construir uma sequência lógico-narrativo-discursiva a partir do que eles têm, então, como texto. É interessante observar como eles resolvem a situação, que tipo de reflexão eles propõem, como é a conversa, se for, por exemplo, uma situação de bate-papo, num chat, num fórum, até mesmo pelo WhatsApp, pelo Messenger do Facebook, os professores podem intervir para que haja discussões relativas não só ao processo de organização textual, mas também a como se constrói o sentido do texto. E nesse processo é possível verificar muitos aspectos da aprendizagem relativos às habilidades até então desenvolvidas. Na mesma situação de olhar para o texto, observar os problemas, qual é o problema que resulta em comprometimento do sentido, o professor também pode fazer intervenções que levem os estudantes a pensar sobre isso. Por exemplo, o que parece estranho na tira? Observar e verificar já num processo de avaliação, o que nós poderíamos pensar já como uma avaliação contínua da aprendizagem, se os estudantes conseguem perceber que o problema está na desordem dos quadros. E também intervir para que eles pensem sobre o que é necessário fazer para que a tirinha tenha sentido. Trata-se de uma situação-problema que pode ser solucionada sem muitos recursos, numa sala de bate-papo, na interação pelo WhatsApp, até mesmo pelo Messenger do Facebook, enfim. São ferramentas mais habituais que não oferecem tantas dificuldades, mas que possibilitam uma interação até mesmo com anexos, com um arquivo mais leve sendo anexado. Se os estudantes percebem que há um problema na ordem dos quadros, pode-se propor que eles enumerem as cenas para construir a sequência narrativa. Além das intervenções feitas na própria atividade, outras podem ser também promovidas pelo professor
no sentido de ampliar as habilidades, além daquelas previstas no material. O material, que se compõe de uma lista de exercícios, como já dissemos antes, organiza-se em torno de 3 habilidades. Identificar em um texto marcas relativas à variação linguística, no que diz respeito às diferenças entre a linguagem oral e escrita, do ponto de vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe. Identificar a finalidade de um texto, mobilizando conhecimentos prévios sobre o formato, gênero, tema e assunto. Identificar o conflito gerador de uma narrativa literária, considerando marcas explícitas no enunciado. O gênero em estudo, a história em quadrinhos, no processo de leitura, de construção de sentidos, também mobiliza habilidades além destas elencadas. Nós estamos diante de um texto multissemiótico, é um gênero que produz efeitos de sentido de humor, em geral, por vezes de crítica, de ironia. Trata-se, portanto, de aspectos de linguagem que precisam ser estudados e estão previstos em outras habilidades, como veremos adiante. Que outras habilidades, então, podem ser contempladas no estudo das histórias em quadrinhos? Como vimos anteriormente, os textos em quadrinhos integram o universo dos gêneros multissemióticos, isto é, aqueles gêneros que articulam diferentes recursos de linguagem na produção do todo de sentido, na produção do gênero, portanto. Trata-se de práticas de leitura, continuamos nessa linha, considerando o processo de construção de sentidos a partir da leitura e por meio de estratégias de leitura. E, como dissemos também, um gênero que circula no campo jornalístico midiático. Dentre as habilidades que podem ser acrescidas no material, na abordagem do material, temos também identificar crítica ou ironia, humor presente em tirinhas, memes, charges, por exemplo. Inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. E justificar em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. Observem que eu destaquei os verbos que introduzem a descrição dessas habilidades: identificar, inferir, justificar. É possível perceber que há uma proposta de ampliar a abordagem da habilidade, de aprofundar no que concerne à leitura, ao estudo dos gêneros. E, além disso, nós também observamos uma tentativa de aprofundamento não só da habilidade em si, mas do percurso de leitura que o aluno faz, né? Ou pelo menos que se espera que ele faça. Entre identificar, inferir e justificar, existem diferenças que não são só de sentido em relação aos verbos, mas também remetem a procedimentos, a comportamentos de leitor que são ampliados no percurso de ensino da leitura. Pelo menos espera-se que esses procedimentos sejam aprofundados, sejam ampliados. Como vimos então, é possível, numa abordagem textual, ampliar as habilidades previamente estabelecidas e considerar outras que sustentam até mesmo o estudo da linguagem do gênero e a compreensão do texto nos procedimentos de leitura. Não se trata, portanto, e apenas de desenvolver comportamentos de leitor,
mas de articular esses comportamentos a um estudo mais aprofundado da linguagem. Como dissemos anteriormente, um texto organiza-se por meio de recursos previamente selecionados, e esses recursos também são responsáveis pelo estilo do texto. Nós identificamos uma história em quadrinhos principalmente pelo modo como ela é organizada. E esse modo de organização que é responsável pela veiculação de um tema, de um assunto, de um conteúdo propriamente dito. Assim, por exemplo, quando olhamos para a tirinha do Calvin, o professor pode indagar, ele pode questionar, propor alguns desafios, como a observação da pontuação, prevista numa das habilidades que nós lemos. No primeiro quadro, por exemplo, qual é o efeito de sentido do ponto de exclamação? Por que as letras são usadas em tamanho maior? O que sugere a repetição da letra A na expressão mãe? Observe que no primeiro quadrinho, a personagem Calvin está exaltada, gritando pela mãe. É a linguagem do balão, a maneira como o texto é organizado, a expressão da personagem, né? A caricatura que se faz da personagem, que consolidam esse sentido. Isto é, a personagem chama pela mãe em um tom de voz mais alto. Já no segundo quadrinho e também no terceiro, faz toda a diferença observar a expressão da personagem. O que essa expressão revela? É interessante que os estudantes se manifestem sobre isso. Será que eles estão olhando também os recursos não verbais? Será que eles compreendem qual é a finalidade de uma caricatura num texto como história em quadrinhos, numa charge? A caricatura nesses gêneros também tem uma finalidade diferente. Este é um tema que eu gostaria até de ampliar com vocês futuramente. E pode-se perguntar também como se constrói o efeito de humor da tirinha. Afinal de contas, nós estamos diante de um gênero propício ao humor. Nem sempre é o humor que faz rir, mas é um efeito de humor que ora se faz pela ironia, ora se faz pelo inusitado, ora se faz pela crítica. Tudo isso precisa ser estudado e aprendido. Como então reorganizar a atividade do material? Podem ser propostas outras questões, orais e ou escritas, de acordo com o meio de interação que o professor e aluno estejam utilizando. É importante também indagar sobre o percurso de resolução que o estudante utilizou. Por exemplo, como você chegou à resposta? O que considerou para assinalar essa alternativa e não outra? Lembrem-se também de trabalhar com os distratores. É bom investigar o que leva os estudantes a assinalarem uma ou outra alternativa, que percurso de raciocínio utilizam para isso. E é fundamental que se lembrem também da adaptação curricular, para atender às diferentes necessidades das crianças, dos adolescentes que hoje frequentam a escola nas salas regulares. Para isso, há as orientações da educação especial a que vocês já devem ter tido acesso. Como avaliar a aprendizagem não presencial? Num primeiro momento, é necessário que o professor considere tanto os recursos tecnológicos que ele tem à disposição e os alunos também, quanto a familiaridade, a acessibilidade, a privacidade, que é um dado importante no uso desses recursos. Nós sabemos que a escola tem uma forte tradição à cultura da escrita, e é claro, a escola deve ensinar a língua escrita, a linguagem escrita. Mas numa sala de bate-papo, por exemplo, num chat, num fórum, até mesmo pelo WhatsApp, outras práticas de linguagem podem ser consideradas. Nesse percurso, a avaliação escrita não deve ser e não é
o único instrumento que o professor tem para acompanhar a aprendizagem. Como nós vimos anteriormente, eu creio que é preciso verificar aquilo que o aluno aprendeu. Então, as circunstâncias são diferentes para esse processo de ensino e aprendizagem. Consequentemente, a avaliação também tem que ser repensada, tem que ser revista. É importante selecionar entre os recursos tecnológicos e midiáticos disponíveis aqueles que melhor atendem às necessidades contextuais. Muitos são os recursos oferecidos, sei que muitos de vocês já estão utilizando, mas a minha preocupação maior, creio que a nossa preocupação maior é com os estudantes que não têm acesso a esses recursos. Então, nesse sentido, a escola também precisa se mobilizar para disponibilizar o material impresso para os estudantes, além de verificar a melhor forma de interação. Eu acredito que neste momento as escolas já estão se organizando para atender esses estudantes. Todos eles estão recebendo o material impresso, mas não basta ter o material impresso em mãos se não tiver uma orientação, uma intervenção do professor, um acompanhamento do processo. Também é importante ressaltar que os aspectos qualitativos devem ser priorizados e tratados sempre em relação às habilidades propostas. Nós vimos habilidades previstas num dado material e vimos também a possibilidade de contemplar outras habilidades. A avaliação deve seguir esse percurso. É preciso verificar se o estudante consegue identificar, por exemplo, como vimos, problemas na organização textual, os quais comprometem o sentido de um texto. É preciso verificar se o estudante consegue reorganizar o texto para reestabelecer as relações lógico-discursivas de coesão, da organização formal e articulação entre as partes e de coerência, da construção de sentidos. É preciso verificar se o estudante reconhece os aspectos composicionais, temáticos e estilísticos do gênero em estudo, a história em quadrinhos ou a tirinha, na organização da narrativa, no sentido produzido pelos recursos gráfico-visuais, tipos de letras, tipos de balões, pontuação, interjeições, onomatopeias e outros. Nesta mesma linha, é preciso verificar se o estudante consegue estabelecer relações de sentido entre recursos verbais e não verbais na construção de efeitos de humor, de crítica e de ironia. Estes aspectos que nós acabamos de observar estão intrinsecamente relacionados com as habilidades propostas nas estratégias de leitura e nas atividades que envolvem a construção de sentidos, o estudo de gêneros multissemióticos, neste caso em particular, de histórias em quadrinhos. Ainda em relação a como avaliar a aprendizagem não presencial, nós precisamos olhar para os resultados. E ao olhar para os resultados, priorizar os aspectos qualitativos em relação às habilidades propostas. O que significa isso, tomando como base a proposta anterior de estudo da tirinha? Uma das habilidades diz respeito à organização do texto, à sequência narrativa, à compreensão do sentido, ao estabelecimento da coesão. Uma outra que nós vimos diz respeito à construção dos efeitos de humor, dos efeitos de sentido do texto. Então, se este é o objeto de conhecimento trabalhado, a leitura de uma tirinha, a leitura de um gênero do campo jornalístico midiático que circula no jornalismo e que produz efeitos de humor. O que eu preciso analisar? Como que eu vou avaliar a aprendizagem? Isto é,
Eu creio que a melhor palavra é verificar a aprendizagem, verificar se o aluno compreendeu ou não. Isso é muito mais importante, isso vai muito além de atribuir notas, de atribuir conceitos. Verificar se o estudante consegue identificar problemas na organização textual, os quais comprometem o sentido. E, de maneira articulada, verificar se o estudante consegue reorganizar o texto para restabelecer as relações lógico-discursivas de coesão, organização formal e articulação entre as partes e de coerência, construção de sentidos. Verificar se o estudante reconhece os aspectos composicionais, temáticos e estilísticos do gênero em estudo, HQ ou tirinha, na organização da narrativa, no sentido produzido pelos recursos gráfico-visuais, tipos de letras, tipos de balões, pontuação, interjeições, onomatopeias, etc. E, também, de modo articulado, verificar se o estudante consegue estabelecer relações de sentido entre os recursos verbais e não verbais na construção de efeitos de humor, de crítica e de ironia. Assim, nós encerramos então esta conversa. Eu espero que, apesar do pouco tempo, apesar da dificuldade da distância, nós não pudemos ter um momento de interação simultânea à abordagem, simultânea à apresentação do vídeo, mas eu estou à disposição de vocês para uma conversa posterior. Podem me procurar por intermédio dos professores coordenadores e, na medida do possível, nós vamos ampliando esses espaços virtuais de reflexão, de estudo. Caso queiram sugerir temas para os próximos encontros, para as próximas ATPCs, façam isso. É interessante saber aquilo que atende às necessidades de vocês, aquilo que vocês esperam, quais são as expectativas. E eu pretendo também seguir adiante no que concerne a análise das habilidades no percurso do ciclo, também no ensino médio, né? Nós não vamos parar aqui no 6º ano. É preciso olhar para os anos finais, na sua totalidade, e também adentrar o ensino médio. Bem, chegamos ao final e eu gostaria de acrescentar algumas considerações sobre tudo o que nós dissemos hoje. Nós tratamos da relação entre ensino, aprendizagem e avaliação e olhamos para o desenvolvimento de uma atividade contemplando as habilidades do currículo paulista no 6º ano. Eu gostaria de acrescentar que o trabalho que se faz com a língua e a linguagem é essencial que seja dentro de um percurso. Em língua portuguesa, não dá para dizer que as habilidades já se completaram, se concluíram, já estão bem aprendidas. Nós sabemos que há sempre um percurso que os estudantes seguem na trajetória da educação básica e também, de certa forma, podemos entender que todo o trabalho com a linguagem que se faz no contexto de ensino da língua portuguesa articula-se aos demais campos de conhecimento. Nós precisamos entender e considerar que a linguagem é que possibilita a articulação entre as áreas. Então, eu acredito que nunca nada está pronto e acabado em linguagem. Por isso, digo que este momento é apenas o início de uma proposta, de um projeto de reflexões, de estudos, de discussões que eu pretendo continuar desenvolvendo. Agradeço muito a atenção de todos vocês e me coloco à disposição. Até breve.
Prezados professores e professoras de língua inglesa, eu sou o professor Pedro, PCNP de Língua Estrangeira Moderna, e vou continuar falando com vocês um pouquinho mais a respeito de avaliação. Sei que muito já foi falado sobre isso nesse dia, porém minha fala agora é direcionada aos professores de inglês, mas espero que as coisas que eu vou compartilhar aqui sejam de alguma forma úteis para os colegas de outras disciplinas também. A minha intenção é de promover um mínimo de alinhamento entre os colegas de língua inglesa, socializando aquilo que eu recebi dos colegas e pude observar a respeito da ação formativa, da ação avaliativa também que os colegas têm feito com seus alunos, mesmo antes da pandemia, antes do afastamento, e agora com muito mais ênfase, com muito mais constância. As ideias que vou compartilhar são, então, uma sistematização das conversas, das informações que os colegas me passaram a respeito do que tem acontecido e qual a melhor forma, a forma mais eficiente que eles têm usado para avaliar os alunos à distância. Uma coisa que é uma fala comum dos colegas é o que está descrito, instruído na LDB a respeito da avaliação contínua. Deve ser mais importante a qualidade do que a quantidade, mais importante os resultados durante o percurso do que o do teste final. E isso é uma fala recorrente dos colegas de inglês, é um pensamento comum, porque durante o processo a gente pode compreender melhor o aluno, pode ajudá-lo, corrigir rumos, e muitas vezes o aluno, numa prova final, tem muitos elementos que podem dificultar, podem atrapalhar o seu rendimento. Então, é muito interessante vermos como estamos afinizados com a LDB e as suas instruções. Quando nós, então, já temos isso em mente, que a qualidade deve prevalecer sobre a quantidade, fica mais fácil de escolher o tipo de avaliação que vamos também priorizar, que vamos eleger como favorita, que vamos preferir. Esses elementos elencados aqui, a avaliação somativa, diagnóstica, acumulativa, formativa e processual, são tipos de avaliação que também são utilizados normalmente no processo da vida escolar. Porém, alguns deles são usados, os 3 primeiros, por exemplo, a somativa, a diagnóstica e a acumulativa, são usados em períodos específicos, às vezes no final do semestre, no final do ano, no bimestre, por alguma situação específica, alguma necessidade específica de reconhecimento da aprendizagem dos alunos. Porém, a avaliação formativa e processual, elas favorecem mais o acompanhamento do aluno e do processo de aprendizagem. E entre os professores de inglês, a avaliação processual tem sido preferida justamente por esse aspecto, por ser a que favorece mais o acompanhamento do aluno, o acompanhamento do processo de aprendizagem. Então há um destaque muito grande, há uma preferência, então é fortemente sugerido que os professores de inglês utilizem a avaliação processual como um tipo preferencial. Os instrumentos que são possíveis de serem utilizados já são utilizados há bastante tempo, mesmo antes do afastamento, como sugeridos aqui neste documento, métodos de diagnóstico inicial e processo de avaliação diversificados, que é um documento que está no site do MEC, faz parte de um conjunto de documentos em apoio aos estudos sobre a BNCC e que exemplifica muito bem os instrumentos que nós já temos usado corriqueiramente, portfólio, produção de gêneros orais, debates, saraus, exposições, produção de vídeos, animações, dramatizações, encenações, painéis, linhas do tempo, publicações temáticas, como revistas, cadernos, livros de poesia, todas essas produções que a gente já tem feito, os professores de língua inglesa têm incentivado e têm orientado seus alunos a fazer. Especialmente agora, com a abordagem da língua inglesa como língua franca, língua de comunicação internacional, em que privilegiado a fala e a compreensão auditiva mais do que a escrita e a leitura. E então os professores têm aproveitado bem esses instrumentos de avaliação. Tanto que nas nossas conversas, baseado nas nossas conversas, eu elenquei alguns dos instrumentos que têm sido mais usados. O Google Forms é o campeão de audiência, o que tem sido mais utilizado pela praticidade, pela
pelo dinamismo, pela possibilidade de inserir vídeos e áudios e também pela recepção das respostas dos alunos. Ele já faz a correção, né? O formulário já permite isso. Também mostra um gráfico, dá uma visão panorâmica da sala, né? dos alunos como um todo, e também individual da produção de cada aluno. Tem sido muito utilizado. Os áudios e vídeos que têm sido enviados para os professores também, então, né, principalmente para incentivar os alunos a falarem, né, a se comunicarem em inglês, também têm sido instrumentos valiosos e muito utilizados, altamente recomendados. Os portfólios físicos e digitais, para aqueles trabalhos que devem ser feitos de forma física, com papel, papelão, cartolina, maquetes, pinturas, mapas, né, de forma física, né, desenhando no papel, escrevendo no papel, como de forma digital também, documentos digitais. E mesmo os físicos podem ser fotografados e guardados de forma digital no portfólio digital. Mais raramente, mas ainda é uma preocupação dos professores de língua inglesa, são as avaliações impressas para alcançar os alunos que não têm acesso à internet. Ainda é uma preocupação com relação a isso. Mas o portfólio, tanto físico quanto digital, tem sido um instrumento de avaliação mais enfatizado pelos professores de inglês. Então, é altamente recomendável também que utilizemos o portfólio como um instrumento de avaliação que nos ajuda a sistematizar a produção dos alunos e mesmo o nosso próprio trabalho, o percurso de trabalho que temos feito nesse período. Sem contar que para a avaliação processual também é um instrumento mais recomendado. É um instrumento que apresenta maior produtividade, que apresenta maior eficácia. Então, aqui, embora tenhamos exemplificado com outros instrumentos e tipos, de acordo com a própria preferência dos professores, recomendamos que os professores deem preferência, continuem dando preferência à avaliação processual e ao portfólio como um instrumento de sistematização e de registro das avaliações, além de ser um instrumento de avaliação propriamente dito. Sendo assim, elegido o tipo de avaliação predominante, porque não necessariamente não é exclusivo, a gente pode utilizar vários tipos de avaliação em determinado momento, de acordo com a necessidade da escola ou da determinação dos órgãos centrais e também mesmo da necessidade que o professor sente de uma prova escrita, de uma avaliação somativa, acumulativa. Independente disso, existem alguns pressupostos que precisam ser garantidos quando estamos idealizando ou mesmo produzindo uma avaliação. Independente do tipo de avaliação ou do instrumento utilizado, é importante, antes da produção, na idealização dos instrumentos de avaliação, termos em mente que alguns pontos precisam ser garantidos, alguns princípios precisam ser garantidos para que a avaliação seja justa, seja coerente. Por exemplo, os instrumentos devem ser variados e contextualizados. Devemos ter mais de um instrumento de avaliação e contextualizado de forma que o aluno se sinta inserido, que tenha significado para o aluno, que seja o instrumento de avaliação mais uma oportunidade de aprendizagem para o aluno. Deve ser adequado ao ano, série e também aos saberes dos alunos. Então, material, conteúdo, expectativa de aprendizagem de sexto ano é para o sexto ano, sétimo ano para o sétimo ano e assim por diante. E os saberes dos alunos devem ser reconhecidos e respeitados ao elaborarmos as atividades avaliativas. As atividades avaliativas devem ter critérios bem estabelecidos, o professor deve ter em mente exatamente o que ele espera que os alunos produzam, qual é a resposta adequada que os alunos devem dar. Devem ter critérios transparentes também, os alunos devem saber aquilo que é esperado deles. E os resultados mesmo não devem ser números frios que vão simplesmente permitir que um aluno passe de um estágio para o outro, mas devem ser referências para o professor perceber se o percurso precisa ser mudado
ou mesmo acelerado, aquilo que foi bom e o que pode ser melhor. Deve ser o ponto de partida, na verdade. Essas indicações, essas sugestões, esses exemplos partiram então das conversas com os colegas, e é um assunto que não se esgota, são apenas tópicos que pareceram pertinentes e interessantes nesse momento para mostrar, para indicar que existe um alinhamento entre os professores de inglês com relação aos instrumentos de avaliação, com relação ao tipo de avaliação escolhida, e que precisa ser continuado, sistematizado. Obrigado pela atenção de vocês, estou sempre à disposição, espero poder ajudar sempre. Vocês tenham contato na diretoria de ensino. Até breve, desejo a todos um bom trabalho. Muito obrigado.